Hare Krishna! Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um videocast do Ramayana aqui no Clube do Dharma. Hoje, então, a gente está continuando a leitura da obra aqui, do Ramayana, romanceada pelo Krishna Dharma. E a gente vai ler aqui no livro o capítulo 6 da terceira parte. Aqui é o nosso vídeo número 30, na nossa sequência, ok? Então, o último capítulo que a gente leu foi intitulado A Guerra Tem Início. Então a gente viu como que foi o primeiro dia de batalha, né? E a gente viu que o fim desse primeiro dia de batalha foi com Rama e Lakshmana sendo feridos por um dos Rakshasas. Então a gente agora vai dar continuidade ao capítulo 6. Capítulo 6 é intitulado Garuda parte em resgate. Então vamos lá. Indrajit entrou em Lanka cercado pelos mais importantes Rakshasas, todos gritando em imenso regozijo. O príncipe Rakshasa foi rapidamente até o palácio de seu pai e contou-lhe a notícia. Seus dois inimigos mortais jazem sem vida no campo de batalha, abatidos por minhas flechas afiadas. Dispense seu medo, ó rei, a vitória agora é nossa. Ravana colocou-se de pé e abraçou seu filho. Exultante, imediatamente chamou as Rakshasas que faziam a guarda de Sita. Ele as instruiu a levarem a princesa na carruagem Pushpaka e mostrar-lhe os cadáveres de Rama e Lakshmana. Ele tinha certeza de que Sita agora o aceitaria como seu esposo. As Rakshasas partiram e trouxeram Sita. Elas a colocaram na carruagem junto de Trijata, que era amiga da princesa. Recebendo a ordem de Ravana, a carruagem subiu bem acima de Lanka e sobrevoou o campo de batalha. Sita pôde ver Rama e Lakshmana caídos numa poça de sangue e cobertos por flechas, e a agonia tomou conta de seu coração. Suspeitando da morte deles, ela se agarrou a Trijata e gritou com veemência: "Como isso aconteceu? Astrólogos eruditos previram que eu nunca ficaria viúva, predisseram que eu seria a esposa de um governante piedoso do mundo e teria filhos poderosos com ele. Hoje tudo isso se prova mentiroso." Sita estava perplexa e seu corpo tremia devido à aflição. Trijata tentava consolá-la, mas Sita sofreu tentando imaginar como Kaushalya e Sumitra, aquelas piedosas senhoras, viveriam depois de ouvir que seus filhos estavam mortos. Em verdade, toda a Ayodhya mergulharia em desespero. Certamente o destino era insondável e onipotente. Se Rama e Lakshmana podiam ser abatidos em batalha, então até mesmo a própria morte era mortal. Trijata examinou com muita atenção a cena abaixo e falou gentilmente com Sita. "Pela aparência dos macacos, eu deduzo que seu esposo ainda vive. Um exército cujo líder está morto é como um barco sem leme em alto mar, mas o que vemos é que os macacos estão firmes em sua formação de batalha. Obviamente, eles esperam que Rama se recupere. Também vejo que Rama e Lakshmana ainda possuem brilho corporal. Eles certamente ainda estão vivos. Não se lamente, princesa." Sita abraçou Trijata e disse: "Que suas palavras estejam certas." Ela se sentiu um pouco mais segura e orou para que os príncipes recuperassem as forças em breve. A carruagem voltou para Lanka carregando a triste princesa de volta para o bosque de Ashoka. Os macacos ao redor de Rama chamavam suavemente seu nome, tentando acordá-lo. Rama abriu lentamente os olhos e olhou em volta. Ele viu Lakshmana caído inconsciente ao seu lado, com o rosto manchado de sangue. Rama falou com uma voz embargada pelo choro: "Como serei feliz resgatando Sita se meu valente irmão foi morto em batalha? Posso encontrar outra esposa como Sita, mas jamais poderia encontrar um companheiro como Lakshmana em nenhum lugar deste mundo. Este príncipe me seguiu até a floresta, dividindo comigo toda a felicidade e toda a tristeza. Eu agora o seguirei para a residência de Yamaraja." Rama se condenou. Lakshmana estava morto por sua culpa. De que valeu sua promessa heróica que Ravana seria morto e Vibhishana instalado como governante de Lanka? Agora tudo estava terminado. Rama disse a Sugriva que retornasse a Kshikindha. Ele agradeceu a ele e a todos os outros macacos e ursos pelo serviço prestado, mas agora poderiam voltar para casa. Os macacos não se mexeram dali.
Lágrimas caíam de seus olhos. Sugriva queimava de fúria olhando para Lanka. Os Rakshasas pagariam por esse ultraje. Ele aniquilaria pessoalmente cada um deles, incluindo Ravana e Indrajit. Então recuperaria Sita e a traria de volta para Rama. Cerrando os punhos, disse a Angada: leve Rama e Lakshmana de volta para Kshikinda. Médicos experientes podem curá-lo com ervas celestiais. De minha parte, ficarei aqui até que o assunto esteja encerrado. Nenhum Rakshasa sobreviverá hoje. Enquanto Sugriva falava, surgiu repentinamente um vento forte. Nuvens escuras tomaram os céus, trovejando intensamente. O chão tremeu, fazendo árvores caírem. Um som como a batida constante de um tambor gigante se fazia ouvir. Os macacos olharam ao redor e viram no céu Garuda, o colossal transportador de Vishnu. O poderoso pássaro planou para baixo, pousando perto de Rama. Mesmo antes da imensa ave pousar, os laços de serpente dos irmãos se soltaram sem dificuldades. As cobras etéreas que envolveram os príncipes desapareceram rapidamente no céu. Garuda, assumindo uma forma meio humana com 2 braços, curvou-se diante de Rama de mãos postas. Ele se ajoelhou perto dos irmãos e gentilmente enxugou suas faces. Imediatamente, suas feridas se curaram e seus corpos tornaram-se radiantes. Lakshmana abriu os olhos e se sentou. Todos os macacos aplaudiram ruidosamente e pularam com gritos de alegria. Garuda ergueu os 2 irmãos. Rama o abraçou com afeição, dizendo: é realmente uma sorte que você tenha aparecido aqui, ó ave valente. Você nos salvou de Indrajit, que quase nos trouxe uma imensa calamidade. Por favor, diga-nos quem é você, que brilha com um fulgor celestial e se decora com joias e guirlandas também celestiais. Garuda disse a Rama seu nome. Certamente você me conhece, ó Rama, pois sou seu servo eterno. Considere-me como sua própria respiração saindo de seu corpo. Tomei conhecimento de que Indrajita empregou os filhos Naga de Kadru a seu serviço. Ele converteu aquelas serpentes poderosas em flechas por meio de feitiçaria. Vim aqui rapidamente com o desejo de matar as cobras venenosas, mas fugiram simplesmente ao me ver. Peço sua autorização para persegui-las. Rama novamente abraçou Garuda e deu-lhe permissão para partir. O pássaro garantiu a Rama que os Rakshasas logo seriam vencidos, pois Indrajit não poderia mais usar a arma de serpente. Então, depois de respeitosamente andar em círculo em torno dos 2 príncipes, subiu aos céus brilhando como o sol e espalhando por toda parte o vento agitado por suas asas. Rama e Lakshmana estavam prontos para a batalha. Os macacos e ursos rugiram de alegria, arrancando árvores enormes e brandindo-as. Eles enxamearam em direção aos portões de Lanka, gritando para os Rakshasas saírem e lutarem. Batendo tambores de barro e soprando suas conchas, o exército levantou um grande tumulto. Toda a agitação aterrorizou os Rakshasas, que olhavam pasmos das muralhas da cidade. Ravana estava em seu palácio. Ele passou a noite celebrando, tendo enviado mensageiros por toda Lanka para declarar que Rama e Lakshmana estavam mortos. Quando o amanhecer se aproximou, ele estava pensando em Sita. Agora ela certamente seria sua. Ele alinhou suas vestes e se preparou para ir até a princesa. Inesperadamente, porém, ele ouviu o barulho de tambores e os gritos do exército de Rama vindo de fora da cidade. — Que é isso? — ele perguntou surpreso. Ele se levantou assustado e gritou chamando por seus ministros. Como os macacos se organizaram depois da morte de seu líder? Algo estava errado. O demônio ordenou que seus ministros descobrissem o que estava acontecendo. Os espiões partiram imediatamente e subiram ao topo das muralhas da cidade. De lá, viram Rama, Lakshmana e Sugriva à frente do exército, sitiando a cidade. Os espiões informaram a Ravana. Os 2 irmãos humanos estão parados como 2 elefantes nobres que quebraram seus grilhões. Ao redor deles estão os macacos e ursos fazendo brados de guerra. Ravana se empalideceu. Aquilo era um desastre. Certamente os Rakshasas estavam em perigo agora. Rama escapou de uma arma que dominou Indra. Parecia que algum poder invencível protegia esse humano. O rei Rakshasa voltou-se para seu comandante-chefe, Dhumraksha, e ordenou-lhe que marchasse imediatamente para lutar contra Rama. Leve com você o mais poderoso dos Rakshasas, Ravana ordenou.
Use todos os meios. Rama deve ser derrotado. Dhumraksha deixou o palácio de Ravana, rugindo em júbilo e ansiando pela batalha. Estava cercado por demônios com feições ferozes que agarravam massas com pontas de ferro, lanças afiadas e pesados bastões de aço. Vestidos com malha de ouro e montados em carruagens puxadas por demônios, correram para fora dos portões da cidade. Eles foram seguidos por ondas de outros rakshasas, alguns cavalgando enormes corcéis negros e outros em elefantes tão grandes quanto colinas. Rindo alto, saíram pelo portão oeste, por onde se encontrariam com Hanuman. Conforme os rakshasas avançavam, podiam avistar muitos presságios terríveis. Aves de rapina assustadoras voavam em círculos logo acima dos demônios. Gritando muito sonoramente, desceram sobre o estandarte de Dhumraksha e o atacaram em conjunto, deixando cair muitas penas sobre o demônio. Um tronco sem cabeça, encharcado de sangue, ergueu-se do chão e cruzou o caminho dos rakshasas. A terra tremeu e sangue choveu do céu. A escuridão envolveu as 4 direções e o vento soprou fortemente contra a face dos demônios. Sem se desanimar, Dhumraksha seguia veloz à frente de suas tropas. Ele gritou desafios com uma voz que lembrava o zurrar de um asno. Os macacos rugiram de volta e atacaram. Os 2 exércitos pareciam 2 oceanos avançando um em direção ao outro e depois se chocando com um estrondo tumultuoso. Demônios e macacos caíram a centenas de milhares, perfurados e esmagados por armas e árvores. Alguns macacos foram atravessados por lanças e piques. Outros correram em pedaços cortados em pedaços por saraivadas de flechas. Alguns foram abatidos com espadas e ainda outros foram pisoteados por elefantes. Em resposta, os macacos esmagaram os rakshasas com grandes pedras. Eles reduziram alguns dos demônios a uma massa desforme, derrubando troncos de árvores sobre eles. Pularam sobre as carruagens e atacaram os rakshasas com suas unhas e dentes. Os macacos ergueram demônios e os jogaram contra o chão. Enfurecidos, os rakshasas revidaram, dando socos e chutes que pareciam explosão de raios. Dhumraksha estava possuído por um frenesi de guerra. Ele causou estragos entre as tropas Vanara. Ele mal podia ser visto enquanto corria girando suas várias armas. As flechas disparadas de seu arco pareciam voar em todas as direções ao mesmo tempo. Macacos caíam por todos os lados, vomitando sangue intensamente. Cabeças, braços e pernas voavam. O exército de macacos foi dispersado pelo enfurecido Dhumraksha, que trovejava como nuvens outonais. Vendo suas tropas sendo derrotadas pelo Rakshasa, Hanuman se enfureceu. Seus olhos se avermelharam e ele ergueu uma enorme pedra. Com um rugido, ele arremessou a rocha contra a carruagem de Dhumraksha, mas Dhumraksha saltou agilmente. A carruagem, junto com seus cavalos e condutor, foi reduzida a uma pilha de destroços. Então Hanuman agarrou uma árvore do sal e a girou, atacando os guardas de Dhumraksha. Dentro de instantes, martelou centenas de demônios até a morte. O macaco então agarrou o pico de uma montanha e correu em direção a Dhumraksha, que estava com sua massa erguida. Quando Hanuman se aproximou dele, o Rakshasa baixou sua massa, que estava enfeitada com vários pontos brilhantes, sobre a cabeça de Hanuman. O golpe descendente pareceu uma explosão, mas o macaco não se abalou. Hanuman quebrou o pico de sua montanha no crânio de Dhumraksha. Com a cabeça esmagada e todos os membros despedaçados, Dhumraksha caiu morto no chão. Os outros demônios correram de volta para a cidade uivando de medo. Ravana foi informado acerca da morte de Dhumraksha e sibilou como uma serpente enfurecida. Ele falou imediatamente com o Vajradamstra, outro dos grandes combatentes rakshasas. Parta agora, ó herói, acabe com os nossos inimigos. Assim o farei, respondeu Vajradamstra, que circungirou Ravana e deixou seu palácio. Vajradamstra estava artisticamente adornado com braceletes incrustados de pedras preciosas, e sobre sua cabeça brilhava um diadema. Ele vestia uma cota de malha dourada que ardia como fogo. Pegando seu arco, subiu em sua carruagem refulgente, que tinha centenas de flâmulas e estava decorada com esculturas de ouro refinado. Ele saiu do portão sul, seguido por incontáveis tropas portando cimitarras, massas de ferro de formato estranho, massas polidas,
arcos, dardos, lanças, discos de lâmina afiada, espadas e machados duplos. Eles levantaram um grande alvoroço enquanto corriam em direção ao exército de macacos. Novamente viram-se muitos presságios malignos. Caíram dos céus meteoros deslumbrantes e chacais horríveis arrotaram línguas de fogo. As tropas demoníacas tropeçaram e caíram ao chão, mas Vajradamstra não deu atenção aos presságios sombrios que previam sua derrota. Ele trovejou seu grito de guerra, reunindo os rakshasas para a luta. Os macacos os receberam com furiosa impetuosidade. Demônios e macacos colidiram como montanhas se chocando. Os guerreiros caíram com suas cabeças e membros decepados. Outros caíram após serem cortados ao meio, caindo para cada lado meia cabeça, meio tronco, meia perna e um braço. Alguns foram esmagados e outros reduzidos a montes de carne e sangue irreconhecíveis. Os lutadores davam com seus pés, afundando em um pântano de carne e terra encharcada de sangue. À distância, a batalha produzia um som que lembrava uma apresentação musical, com o choque de armas fazendo o papel de tambores, as cordas de arco fazendo o papel de vínaras e o brado dos guerreiros fazendo as vozes do coral. Vajradamstra desnorteou seus inimigos no campo de batalha. De sua carruagem, ele lançou dezenas de milhares de flechas de aço com pontas afiadas. Ele se movia com a velocidade do vento, parecendo que a própria morte viera para a destruição de todos os seres. O formidável Rakshasa empregou armas místicas de todo tipo e ceifou as tropas de macacos como trigo no campo. Vendo a devastação, Angada ficou furioso. Com seus 2 braços serpentinos, ele agarrou uma grande árvore e a girou com uma velocidade inimaginável. O príncipe macaco dançou com a árvore no campo de batalha e esmagou inúmeros rakshasas. Eles se moviam entre as tropas de demônios como um leão em meio a um bando de veados. Os rakshasas recuaram aterrorizados enquanto Angada girava. Carruagens, elefantes, cavalos e rakshasas caíram de todos os lados, esmagados pelo enfurecido Vanara. A terra se decorou com mastros dourados caídos das carruagens, bem como braceletes adornados com joias, colares e diademas de toda espécie. Um rio de sangue fluía pelo campo de batalha, carregando as cabeças e membros de rakshasas mortos por Angada, que combatia em ritmo imparável. Vajradamstra viu suas tropas serem derrotadas e, rugindo de fúria, correu para Angada e gritou um desafio. Ele lançava flechas que voavam com precisão infalível e perfuravam 8 ou 9 macacos por vez. Em seu rastro, o demônio deixou montes de macacos mortos que jaziam com os dentes cerrados e os olhos ainda fixos em raiva. Angada manteve-se imóvel e imperturbado enquanto o Rakshasa corriam furiosamente em sua direção. Vajradamstra disparou 1000 flechas contra Angada e deu um grande grito. As flechas perfuraram todo o corpo do macaco, mas ele não se abalou. Ele arremessou sua árvore contra o demônio, que voou girando no ar como um vendaval. Sem esforço, Vajradamstra despedaçou a árvore com suas flechas em pleno voo. Angada saltou para uma colina próxima e arrancou um penhasco. Depois de girá-lo por várias vezes a fim de ganhar impulso, ele o jogou com uma força descomunal contra o Rakshasa. Vajradamstra imediatamente saltou de sua carruagem com sua massa de ferro na mão. O penhasco aterrizou sobre a carruagem do Rakshasa e a quebrou em pequenos pedaços, esmagando o condutor e os cavalos. No momento em que o imenso rochedo caiu, Angada pegou outro e atirou contra o Rakshasa, atingindo-o precisamente na cabeça, derrubou-o no chão, vomitando sangue. Ele ficou ali, inconsciente por alguns minutos, com sua massa agarrada ao peito. Recuperando os sentidos, levantou-se e voou em direção a Angada impetuosamente, acertando no peito com a massa. O macaco permaneceu firme e o demônio começou a golpeá-lo com os punhos. Angada devolveu seus golpes e os dois travaram uma batalha corpo a corpo muito violenta por algum tempo, com ambos cuspindo sangue e respirando pesadamente. Angada arrancou outra árvore e suas flores e frutos caíram sobre ele como adornos. O demônio agarrou um escudo feito de couro de touro e uma grande espada brilhante decorada com sinos dourados. Os dois combatentes se rodearam, cada um procurando uma oportunidade de golpear o outro. Eles se aproximavam e se apartavam repetidas vezes, chovendo golpes violentos um contra o outro. No momento, ambos ficaram exaustos e caíram de joelhos. De repente, Angada, que estava pensando em Rama, levantou-se de um salto. Ele pegou uma espada de aparência aterradora e, mirando o pescoço de Vajradamstra, cortou sua cabeça.
o Rakshasa caiu ao chão, jorrando um jato de sangue vermelho escuro. Com seu líder morto, os outros Rakshasas fugiram com medo, perseguidos pelos macacos. Baixando a cabeça devido à vergonha, rapidamente voltaram para o interior de Lanka. Os macacos cercaram o exultante Angada e elogiaram seu maravilhoso feito de matar Vajradamstra. E assim termina o capítulo 6, Garuda parte em resgate. Então a gente viu aqui os grandes feitos dos macacos, Angada e... quem foi o outro? Sugriva, né? Angada e Sugriva, como eles lutaram, assim, derrotaram grandes generais, e como o Garuda, impressionante, né, que o Garuda, que é o transportador de Vishnu, como que ele veio, né, para ajudar Rama e Lakshmana. Só dele aparecer, as serpentes mágicas, místicas, que tinham sido lançadas por Indrajit, né, e ferido ali Rama e Lakshmana quase de maneira mortal, elas desapareceram, porque as serpentes elas fogem de Garuda, né? Todas as serpentes têm medo de Garuda. Garuda é o grande companheiro de Vishnu, né? A montaria dele é o carregador transportador dele, e é uma entidade viva, assim, que não é uma entidade viva comum. Ele é uma entidade viva transcendental, né? Ele é um associado eterno de Vishnu, né? Então ele tem poderes inimagináveis, né? Então é isso, gente. Então a gente se vê no próximo vídeo. O próximo vídeo será o capítulo 7, intitulado Ravana revela seu poder. Então a gente vai ver realmente o que Ravana estava guardando ali. Raghupati Raghavarajaram Patita Pavana Sitaram Hare Krishna.